Oi, pessoal. Eu vou mostrar aqui como é que faz a descrição de imagens para web e também para posts, principalmente no Instagram, no Facebook. Aqui eu tenho como base esse material do movimento Web para Todos. Também aqui o material do Hand Talk. Aqui também tem o Insta do movimento Web para Todos. Tem um material aqui do governo também, um PDF bem interessante que fala sobre o uso correto do texto alternativo. Eu também vou explicar como é que faz para criar o texto alternativo nas publicações do Facebook e Instagram, utilizando o, o Meta aqui do Facebook. E vou mostrar como é que aparece essa descrição da imagem num post. Então, o que acontece? A descrição de imagens, né, é a gente, obviamente, descrever o que aparece naquela imagem para as pessoas com algum tipo de deficiência visual. Desde a mais leve, né, de uma baixa visão, como uma cegueira total. Esse conteúdo aqui do Web para Todos, ele é uma descrição mais aberta, ele funciona muito bem para descrições em sites, principalmente. São descrições um pouco mais longas, né? Então, também tem alguns projetos que utilizam esse tipo de descrição mais longa, que é mais detalhada, enfim. E qual que é a ideia principal da audiodescrição, né? É que ela sirva a audiodescrição não, do texto alternativo. É que ela sirva como um substituto àquela imagem para que leitores de tela possam descrever o que tem ali. Então, uma pessoa com deficiência visual, ela vai utilizar um leitor de tela e ele vai ser capaz de, quando ele encontrar aquela seção do aplicativo ou de um site, ele vai identificar que é uma imagem, ele vai ler aquela descrição que está lá no texto alternativo. Assim como é também possível fazer como uma audiodescrição, né? Então isso é importante definir aqui, né? A descrição da imagem é o que é feito. A gente descreve essa imagem. E a gente pode transformar isso num texto alternativo ou numa audiodescrição, né? Então, tem projetos que vão utilizar um ou outro, ou até mesmo os dois. Então, o que é o texto alternativo? Deixa eu começar por essa parte, que ele é mais comum para web, né? Então, o texto alternativo, ele é um texto que ele vai estar no código da página. Então, aqui a gente vê essa imagem, tem uma legenda, né? Uma imagem que ela tem uma função aqui mais ilustrativa. E o texto alternativo a gente vai conseguir ver no código da página. Então eu vou clicar com o botão direito aqui. E eu vou clicar aqui em inspecionar. Eu vou clicar sobre essa imagem. E o que a gente vê aqui? Ó? Deixa eu fechar fechar esse aqui. Deixa eu fechar esse outro. Olha, aqui então a gente tem uma seção que é a figura. E dentro dela a gente tem aqui o código que representa a imagem, que é o código que contém a imagem. Então, é esse IMG, e aqui dentro tem um link para a imagem, e aqui está o texto alternativo, que em inglês é só alt, de Alternative Text. Então, o que diz aqui nesse texto alternativo? Arte com fundo rosa degradê e a mão de uma pessoa com área branca retangular com a palavra dicas na cor rosa. Na parte superior, ao logo do WPT e a marca da campanha #imagens que falam. Então, esse é o texto alternativo. Ele é bem objetivo, né? Ele tenta trazer um pouco os detalhes da imagem e facilita muito para as pessoas com deficiência visual. No Instagram, ele também tem essa função. Deixa eu abrir aqui. Então, quando a gente coloca o texto alternativo lá no Instagram, ele também tem um código. Aqui é um pouquinho mais chato de chegar até ele, mas vamos chegar lá. Então, eu vou clicar na imagem, eu vou entrando aqui, e ó, aqui a gente vê o código da imagem, Alt. Na imagem vemos a foto de dois cachorros quentes. Abaixo, as informações 5 de abril, horário das 10 às 14 horas e valor R$20. Aqui não dá até para ter colocado, por exemplo, que tinha o logo da Passe, né, na parte inferior aqui, enfim. Então, aqui está o texto alternativo dessa imagem. Então, o aplicativo lá de leitor de tela do celular, ou mesmo do computador,
quando ele chega nessa parte aqui, nessa seção, né, ele trabalha de forma hierárquica, né, de cima para baixo. Então ele acaba lendo ele identifica que isso é uma imagem e lê o texto alternativo para nós. Então, como é que a gente faz isso? Começando aqui sobre a descrição das imagens, né, a ideia é que a gente diga se é uma foto, uma ilustração, uma arte, um GIF, um carrossel de imagens. Quem que é o personagem principal da imagem? Se é uma pessoa adulta, uma criança, um cachorro, um objeto. Qual que é o contexto da cena da imagem, né? Onde é que ela acontece, se é interior, se é exterior, numa rua, no jardim, se tem alguma cor em destaque. E o que está acontecendo, né? O que está se fazendo, como está se fazendo e se utiliza o verbo no presente. O ideal é que a descrição ela não tenha adjetivos, né, que a gente consiga, que sejam principalmente opinativos, que a gente consiga interpretar como uma coisa que, eu acho que está acontecendo isso, que a pessoa está feliz, que a pessoa está triste. Tentar sempre evitar isso. Aqui nesse artigo ele avança um pouco mais para o uso de formulários acessíveis. Vou deixar todos esses links na descrição. Aqui ele fala sobre a questão do leitor de telas, sobre descrever as cores. Então é importante também falar de cores nas imagens, porque muitas pessoas com deficiência visual, elas ou têm alguma percepção da cor, ou pode ser que elas, antes de terem alguma condição em que elas ficassem sem visão nenhuma, por exemplo, elas podem ter enxergado antes, né? É muito comum as pessoas ficarem cegas depois de um acidente. Então é importante também descrever as cores. Aqui ele avança um pouco mais sobre quando não descrever uma imagem, né? Se é uma imagem muito ilustrativa, que está mais ali só como um enfeite, mas não é esse o objetivo aqui de adentrar muito nisso. Aqui ele também avança um pouco mais sobre como descrever gráficos. A gente não deve colocar assim fim da descrição. Aqui é o que eu falei antes sobre a questão dos adjetivos e sobre a inclusão de audiodescrição nos projetos. Aqui é um pouco mais avançado, não vou entrar nessa parte aqui. Então, agora indo um pouco avançando um pouco mais para a parte do texto alternativo, né, a descrição da imagem geralmente ela é um pouco mais rica, ela traz mais conteúdo, ela explora melhor, né, cada elemento da imagem. Porém, o texto alternativo ele precisa ser mais objetivo, né, até porque a pessoa com deficiência visual está ali, por exemplo, no Instagram, então ela precisa ter o contexto muito rápido do que ela tem em frente dela ali. Às vezes é uma notícia, enfim, então não dá para estar... Às vezes ela tem acesso ao texto, né, do conteúdo da postagem e mais a descrição, mais o texto alternativo. Então imagine que ela está ali ouvindo a informação da legenda e depois ela fica mais um minuto só ouvindo o texto alternativo. Acaba ficando muito longo. Imagine se é um carrossel de imagens. Então não dá para ser detalhista em texto alternativo, né? Ele tem que ser mais objetivo e entregar a informação mais objetiva possível. Por isso que às vezes alguns elementos eles são omitidos, como logotipo, algum detalhe de fundo, coisas que não são relevantes para aquele contexto ali, elas acabam sendo deixadas de fora. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante. Isso é válido também para próprios sites, né? Então imagine um portal de notícias, né? Que tem várias imagens, enfim, de uma notícia, de uma reportagem, e daí se alonga demais. Claro que se for uma imagem que ela representa muita informação, ela tem textos que são relevantes, ela tem um infográfico, precisa sim ser detalhado. Aqui ele dá alguns exemplos, né, de como elaborar um texto alternativo, então a gente tem que entender, né, por que essa imagem existe neste contexto, por qual motivo ela aparece para o meu usuário, o que eu desejo transmitir ao meu usuário com esta imagem. Então, o que para nós muitas vezes é meio óbvio, né, natural, quando a gente vê uma imagem e a gente quer demonstrar ela,
quando a gente pensa em usuários videntes, né, pessoas que não têm deficiência visual, é natural a gente pensar que aquela pessoa vai olhar aquela imagem e vai ter a mesma interpretação que nós, né? E para nós é uma coisa tão comum assim do nosso dia a dia que a gente não para pensar no objetivo da imagem, o que a gente quer dizer com ela, né? Então a gente tem que pensar o que essa imagem está trazendo, né? Qual que é o objetivo principal dela. Então a gente tem que descrever a imagem, a gente tem que evitar, né, novamente os adjetivos. Até que ele fala, não comece o texto alternativo com foto de ou imagem de. Em outros contextos, que nem ali do movimento Web para Todos, eles sugerem que sim, né? Porque pode ser uma foto, pode ser uma ilustração, pode ser uma imagem criada por IA. Então é importante também trazer esse contexto do que é qual que é o formato daquela imagem, né? Se for possível nomear quem está na imagem também. E também uma coisa que não está aqui, mas que eu aprendi no curso de audiodescrição, é descrever a imagem do amplo para o específico, né? E o específico o que vai ser? É o objeto principal ali da imagem. Aqui ele até traz exemplos de textos alternativos bons e ruins, né? Então, o que é interessante aqui? Ele traz, por exemplo, esse exemplo aqui da ONG, né, entregando doações para a comunidade. Uma descrição boa seria: responsáveis da ONG X entregam doações à comunidade carente. Só que, por exemplo, se precisa deixar mais explícito que é, por exemplo, São Paulo, né, é um detalhe que ele não pode deixar de ser informado assim. Então tu vai colocar amigos do bem ou ONG X entregam doações à comunidade carente em São Paulo, né, ou em Passo Fundo. Então, é um trabalho um pouco mais subjetivo, né, a parte da descrição das imagens, porque tudo depende do objetivo. Por isso que você precisa se perguntar o que você quer informar com aquela imagem, né? A pessoa que não enxerga, ela vai receber a informação que precisa através daquela descrição. E daí aqui um exemplo de texto alternativo ruim, né, ou fala aqui que são muito longos, ou então muito opinativos. Então, por exemplo, nesse mesmo contexto ali da ONG, responsáveis da ONG Amigos do Bem entregam doações de arroz, feijão, farinha e açúcar em 5 caixas da comunidade carente em São Paulo. Todos parecem muito felizes enquanto usam camisas com o logo da ONG. Não é necessário, né? Então, até mesmo, por exemplo, se fosse um site de notícias, né, ou um portal, enfim, essas informações elas poderiam estar na própria matéria, no próprio texto, né? Então tem que ser mais objetivo possível aqui nesse caso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. No site, né, para quem trabalha, por exemplo, com WordPress, ele tem lá um campinho na hora que adiciona a imagem, tem um campo de texto alternativo. No Instagram, então, eu vou mostrar como é que faz. Acessando aqui a meta, deixa eu colocar aqui um conteúdo novo. Deixa eu pegar uma foto aqui. Aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, depois que a gente sobe aqui no editor, a gente consegue clicar aqui em editar foto e aqui embaixo tem a opção texto alternativo. Opa, não é texto alternativo, aqui. Então aqui a pessoa descreve, o que você descrever aqui, depois vai aparecer aqui nesse outro campo que eu mostrei. Se você estiver no celular, também é possível fazer. Deixa eu só reconectar meu celular aqui. Então aqui no celular, né, depois que eu subi a foto, né, abri lá o Instagram e criei o post, quando eu avanço aqui, ele fica bem mais escondido, né? Então aqui eu já estou na parte de colocar a legenda no, na imagem.
E para eu conseguir adicionar o texto alternativo aqui pelo celular, eu tenho que vir aqui embaixo em mais opções e ir lá embaixo para eu poder escrever o texto alternativo. Daí uma vez aqui pronto, né, eu dou OK. E daí sim eu posso fazer, volto, né? E daí sim eu posso compartilhar que ela vai ter o texto alternativo ali. Então tá mais simples um pouco. Antes era um pouco mais complicado para adicionar por aqui. Mas voltando então aqui para essas dicas, pessoal, é basicamente isso. Não tem muito mistério. Tem que ir testando. E agora eu quero mostrar também como fazer isso utilizando a IA. Você pode utilizar a IA do Google, que é o AI Studio. É possível também fazer com o ChatGPT, não tem problema nenhum. Mas a vantagem aqui do Google é que eu sei que não tem limite de uso caso vocês queiram subir uma imagem, né? No ChatGPT, dependendo da versão ali do, da assinatura, né? Se é gratuito, se é paga, talvez tenha alguma limitação em relação à quantidade de uso. Então, o que eu recomendo aqui? Por exemplo, eu vou subir aquela mesma imagem. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Então, eu posso colocar assim, ó. Desenvolva texto alternativo para esse card. Seja objetivo. Tem aqui uma recomendação, se não me engano, são até 145 caracteres. Deixa eu só achar essa informação. No máximo 125 caracteres. Então, a menos que um antigo tweet. Vamos voltar lá. Com no máximo 125 caracteres. Vamos ver como é que vai acontecer aqui. Card da peça Chicão, Pescador de Livros, domingo, 13 de abril, 17 horas, no Rito Espaço Coletivo. Entrada gratuita, Grupo Ritornello. O que é interessante a gente pensar aqui, né? Aqui ele trouxe informações que, dependendo do contexto, podem ser irrelevantes, podem estar repetidas. Se a gente considera só essa imagem, né, então ele está trazendo a informação necessária, né? Aqui, claro, eu teria que corrigir, ele não pode ficar com esse padrão como DOM, né, abreviado. Então ele tem que ser melhor escrito. Então por isso que é importante a gente ter uma noção, né, de como é que funciona a descrição, para que a gente simplesmente não copie e cole, né? A ferramenta ela vai ajudar bastante nesse sentido assim. Só que se a gente não tem uma noção das boas práticas, né, a ferramenta pode ser que ela também não funcione do jeito que a gente espera. Eu vou testar uma outra ferramenta aqui antes de a gente avançar aqui para a parte da IA, que ele também usa IA. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Esse aqui também eu vou deixar na descrição, caso vocês queiram testar. A gente só arrasta a imagem para cá. É interessante que ele muda já o nome do arquivo, então ele deixa o nome do arquivo otimizado, principalmente para a web, né? Na hora de você subir a imagem num site. E aqui ele trouxe cartaz do espetáculo Chicão, o Pescador de Livros, apresentado pelo grupo Ritornello de Teatro, com direção de Adriane Motola e atuação de Guto Pazini e Miraldi Júnior. Eu achei que ficou até mais interessante, né, como um texto alternativo. E
O que é interessante a gente notar? Agora eu vou mostrar uma audiodescrição desse cartaz. Deixa eu ver só se ele vai capturar aqui. Eu acredito que vai capturar. Vai capturar o áudio, né? Deixa eu pegar aqui. De divulgação da peça Chicão, o Pescador de Livros. O card tem um fundo branco. Na parte superior, a frase O Grupo Ritornello de Teatro apresenta, em letras pretas e simples. Abaixo, uma imagem que parece um mosaico abstrato preenche grande parte do card. Pequenos retângulos alinhados e justapostos, como tijolos, formam a imagem de um rosto masculino de perfil. Cada retângulo remete a um livro, com sua lombada estreita e alongada, criando uma textura rica e inusitada. Os tons variam do amarelo vibrante ao vermelho intenso, construindo a forma do rosto. É possível distinguir o contorno da cabeça, o nariz, os olhos e a boca, mesmo que de forma estilizada. As cores mais claras concentram-se na parte superior, como se a luz incidisse sobre a face, conferindo destaque e profundidade à imagem. Na parte inferior do card, em letras grandes e escuras, está o título da peça, Chicão. Abaixo, em letras menores, lê-se O Pescador de Livros. À direita do título, os créditos da peça. Direção, Adriane Motola. E atuação, Guto Pazini e Miraldi Júnior. À direita do título, mais abaixo, em retângulos laranjas e amarelos, a informação. Domingo 13 de abril, 17 horas, no Rito Espaço Coletivo. À esquerda do título, em letras verdes, a frase Entrada gratuita. Na parte inferior do card, abaixo do título, estão os logos dos apoiadores, organizados horizontalmente. Realização, Grupo Ritornello de Teatro. Parceiro, Fundação Beneficente. Lucas Araújo. Apoio, Grupo RBS, Restaurante Cultura, Rito Espaço Coletivo, 8º Prêmio. Fundo Cultura de Passo Fundo, Fundo Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Então aqui a gente vê que a audiodescrição ela é muito mais detalhada, né? Então ela esmiuça melhor a imagem e traz detalhes como o que que tem ali, o que que ela representa, as cores, a posição dos objetos na imagem. Então essa é a diferença principal entre uma audiodescrição e uma descrição para um texto alternativo. Voltando agora ali pro pro uso do Google para fazer o texto alternativo, uma outra alternativa que vocês têm também para daqui a pouco ele funcionar melhor, vocês podem pegar esses links aqui. Eu vou subir de novo a imagem aqui. E eu vou colocar assim, ó, seguindo as melhores práticas de, produção de texto alternativo, desenvolva ele para esse card. Se eu não me engano, aqui dentro dessa função do Google ele não vai conseguir acessar os links, mas a gente pode testar depois usando o ChatGPT. Ó, ele não acessa os links, ó. Então, enquanto ele faz ali, eu vou acessar o ChatGPT e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho a versão paga do ChatGPT, é uma versão de assinatura do ChatGPT Plus, e eu vou fazer a mesma coisa. Aqui ele vai conseguir acessar esses links. Ó, voltando ali para o Google, então, ó, card de divulgação da peça Chicão, o Pescador de Livros, apresentada pelo Grupo Ritornello de Teatro, data domingo, 13 de abril, às 17 horas, local Rito Espaço Coletivo, entrada gratuita. A arte do card mostra o rosto de um homem em estilo mosaico com blocos retangulares em tons quentes, amarelo, laranja e marrom. Inclui logos dos realizadores, parceiros e apoiadores na parte inferior. Aqui ele ficou um pouco mais longo, né? Mas eu acho que é uma descrição bem interessante. Se ela funcionar diretamente sem o texto, né? Sem a legenda, ela já traz bastante informação. E é isso que poderia acompanhar a imagem ao ser compartilhada no WhatsApp, até como texto alternativo, né? Lá no Instagram. E aqui o Google é interessante que ele traz, né? Ele explica do que ele fez, né? O que ele está, quais são as regras que ele está seguindo. Mesmo que ele não tenha acessado aqueles links lá, ele já tinha na base de conhecimento dele algumas instruções interessantes. Agora, voltando ali para o ChatGPT, vamos ver como é que ele seguiu.
Aqui já ficou bem mais longo, né, o texto alternativo dele. Talvez não seria uma alternativa muito interessante para colocar no WhatsApp, por exemplo. Ó, mas olha que interessante que ele trouxe. Se quiser uma versão ainda mais curta para usar como atributo alt em HTML, posso adaptar também. Deseja? Sim, por favor, porque né, na revolução das máquinas eu quero ser poupado. Ó, a versão mais curta ficou então cartaz do espetáculo Chicão, Pescador de Livros, com apresentação gratuita em 13 de abril, às 17 horas no Rito Espaço Coletivo. Então a função do texto alternativo aqui nesse contexto, né, é simplesmente relatar o que é aquela imagem, né? Então ele seguiu aqui o que a gente tinha visto aqui nesse gerador, que a gente vê que é uma boa alternativa para quem precisa fazer textos alternativos. Então fica aqui, explorem, né, leiam mais a fundo aqui as dicas que estão nesses artigos, vão testando, vocês vão perceber que muitas coisas dependem muito do contexto, depende do objetivo. Mesmo tendo um objetivo em mente que seja claro para duas pessoas, pode ser que cada uma faça um texto alternativo diferente, focado em coisas diferentes, com detalhes diferentes, e não está errado, né? Com o tempo vocês vão percebendo algumas nuances para perceber o que pode ser deixado de fora, enfim. É melhor às vezes pecar pelo excesso do que pela falta de uma descrição, né? E aqui eu deixei algumas ferramentas que podem facilitar bastante isso, né, no dia a dia, porque às vezes a gente acaba deixando de fazer porque é muito complexo, toma um tempo, né? A gente tem que parar e analisar uma imagem, ver se não está faltando nada, enfim. Então eu acredito que essas ferramentas aqui de IA podem ajudar bastante nesse processo. Espero que tenha sido útil, né? E espero contribuir com o dia a dia de vocês na produção de conteúdos mais acessíveis. Um abraço.